bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. A série Zelda é vista como uma série de jogos tranquila, com jogos feitos para crianças. Mas nesse vídeo irei mostrar que esse livro para todas as idades é uma mentira grande e cabeluda, porque hoje nós iremos ver os momentos mais assustadores de The Legend of Zelda. E um aviso rápido antes do vídeo: eu nunca joguei Echoes of Wisdom e Wind Waker, então não terá nenhum elemento deles na lista, mas eu duvido que esses jogos tenham algo de perturbador. Então antes de começarmos, eu irei citar algumas menções honrosas, momentos que foram assustadores, mas não tão assustadores para entrarem na lista. A vingança do vendedor, Link's Awakening. Quando você vai na loja para comprar algo na Maib Village, você se depara com preços um pouco elevados. Então, como qualquer jogador de Skyrim, você pensa, será que tem como roubar a loja? E a resposta é sim. Se você sair segurando um item enquanto o vendedor não está olhando para você, consegue roubar o item. Depois que você sai da loja, o narrador fala: adivinha? Você conseguiu isso de graça. Você está orgulhoso de você mesmo. E depois disso seu nome vai mudar para ladrão. E se você tiver a coragem de voltar para a loja, o vendedor vai estar te esperando e ele falará: eu não estava brincando quando disse que era para pagar. Agora você irá pagar o preço supremo. E ele manda um raio em sua direção que te mata. Eu coloquei esse susto nas menções honrosas porque não é nada perturbador nem assustador, é só um susto inesperado. Isso de Tears of the Kingdom. Você está explorando as profundezas do castelo de Hyrule junto com a Zelda. O local tem uma atmosfera meio desconfortável e não muito convidado, e quanto mais fundo você vai, mais intensa a música fica, cada vez mais estranha e intensa, até que você encontra uma múmia com um braço estranho com uma pedra no pulso. Então o braço cai. E a Zelda pega a pedra que estava no pulso do braço. Com um ataque, essa múmia bizarra drena todos os seus corações, estamina e arregaça o seu braço. Com seu segundo ataque, ela quebra a Master Sword. E essa múmia fala: uma lâmina que quebra tão facilmente contra o meu poder não pode te salvar de mim. Zelda. E você, que carrega essa espada frágil? Link. Haru colocou sua fé em você. E isso é tudo que você conseguiu fazer? Depois disso, Zelda pergunta como ele sabe o nome deles. Mas a múmia não responde. E usa os seus poderes para levantar o castelo de Hyrule. Fazendo o chão desmoronar. E a Zelda cai no buraco. Link tenta pegar ela. Mas ele não a alcança. Então ela vira uma luz amarela e desaparece. E o Link é salvo por aquele braço estranho. Eu coloquei esse momento como uma menção honrosa por ser um susto. Coloquei acima do anterior por ser mais inesperado e ter uma atmosfera levemente mais assustadora.
No Templo do Gelo você encontra um Yeti que a esposa está doente, e ele tenta ajudar a curar a esposa, fazendo uma sopa pra ela. Aí você ajuda ele a pegar os ingredientes para fazer a sopinha. Quando você consegue a chave para a última sala, que é um quarto, a esposa dele te pede para seguir ela até o lado de dentro do quarto. E lá está um pedaço do espelho do crepúsculo. Aí ela começa a agir estranho e fala olhando para o espelho. Tão bonito. 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 Espelho amável. M.O. pegue o espelho. Aí sai um monte de neve pela janela. E ela vira o chefe da dungeon, a Blizeta. Depois que você faz o trabalho de exorcista, o marido dela aparece e fica preocupado com ela. Mas ela volta ao normal. E depois que seu marido abraça ela, ela fala que não precisa de espelho, porque já viu a verdadeira beleza nos olhos de seu marido. Aí sai um monte de corações. E um art container deles. Mesmo sendo bem assustador, coloquei esse momento apenas como uma menção honrosa, porque é apenas um jump scare, e também acaba com um final feliz. Agora que já citei as menções honrosas, vamos para o verdadeiro top 5, os momentos que me causaram pesadelos. Que fazem o filho chorar e a mãe não ver. São coisas que até o capeta se assustaria. Número 5. Quando você começa a Majora's Mask, você está andando de cavalo na floresta e do nada o Skull Kid aparece e rouba o teu cavalo e sua ocarina. Você segue ele e acaba caindo do lado de dentro de uma árvore. Você encontra o Skull Kid lá, ele fala que se livrou do seu cavalo, já que ele não fazia nada que ele mandava. Depois disso ele amaldiçoa o Link, fazendo ele viver uma memória perturbadora de um Deku Scrubby. Quando o Link acorda, ele foi transformado em um Deku Scrubby. Depois disso o Skull Kid ri da sua cara e sai, deixando uma de suas fadas para trás. Depois de fazer algumas coisas, o Link consegue sua ocarina de volta e volta no tempo para o início do primeiro dia. Depois disso o Link fala com o vendedor de máscaras.
Ele retorna o Link ao normal, fazendo que a máscara de Deku apareça e caia no chão. O vendedor de máscaras fica desesperado para que o Link recupere a máscara que o Skull Kid roubou dele. A máscara de Deku é um item que o Link pode equipar, fazendo ele se transformar em Deku Screw. E quando o Link se transforma, ele solta um grito aterrorizante, e os olhos dele ficam vermelhos. Isso acontece porque toda vez que ele usa uma máscara de transformação, ele revive a dor e os maiores medos do espírito aprisionado na máscara. Número 4. As mãos de Glowing Tears of the Kingdom são uma das experiências mais assustadoras do jogo. Elas podem aparecer em vários lugares do mapa, mas é obrigatório lutar contra elas nas profundezas da grande árvore Deku. Onde Link se depara com mãos sombrias que emergem do chão. Essas mãos parecem uma poça comum de Glom quando se olha elas de longe, mas no momento que elas te veem, elas vêm rapidamente atrás de você. É impossível correr delas em circunstâncias normais. Só é possível escapar delas se você subir no cavalo ou construir algo, mas elas vêm tão rapidamente que as duas opções são inviáveis. Elas têm a capacidade de te agarrar e drenar toda a vida, tornando o ambiente opressivo e aterrorizante. A atmosfera é densa, com uma trilha sonora tensa, e o design das mãos intensifica a sensação de vulnerabilidade e medo. Número 3. Ao avançar em Ocarina of Time, você experimenta uma mudança sombria e chocante ao voltar para Castle Town depois de ter sido selado por 7 anos. Antes, o local era cheio de vida, com pessoas passeando, vendedores gritando e uma energia vibrante. Mas, ao retornar como Link adulto, a cidade foi completamente devastada. O céu está cinza e sombrio, com uma atmosfera sufocante e perturbadora. Os cidadãos sumiram, e no lugar estão rebeldes, criaturas assustadoras que se arrastam pelos restos da cidade. Essas figuras parecem cadáveres, e se você se aproximar delas, soltam um grito que paralisa Link e faz o jogador sentir um terror instantâneo, e eles se aproximam do Link para se agarrarem nele e mordê-lo e drenar sua vida. Esse contraste brutal entre o vibrante Castle Town do passado e o futuro distorcido pelo mal de Ganondorf é chocante e provoca um medo real da transformação que o poder sombrio pode causar. Essa cena nos lembra do peso das escolhas e das consequências que enfrentamos em Ocarina of Time. Número 2. Você vai em Kakariko Village. Como um adulto, você encontra um homem furioso no moinho, falando que há 7 anos atrás um menino com roupas verdes como uma ocarina tocou uma música que bagunçou o moinho, e ele ensina a Link a música que desregulou o moinho. É uma maneira meio estranha de lidar com os seus traumas, mas ok. E você toca essa música em Kakariko quando você é criança. A água do poço é drenada. E você consegue explorar o lado de dentro. E o poço é perturbador, é cheio de paredes falsas, e a área parece um esgoto. A música é bem macabra, os inimigos são caveiras voadoras, e a dungeon é cheia de sangue e esqueletos, e a pior parte é o chefe da dungeon, o famoso Dead Hand. Você entra na sala do chefe e fica se perguntando: o que são essas mãos? Isso é meio estranho. E... meu Deus, socorro! Que é essa desgraça? Alguém me ajuda! Essa foi a reação de todo mundo que encontrou essa abominação. O pior é que ele é cheio de sangue, tem uma pele pálida, 2 cotoquinhos pequenos no lugar dos braços e essa mandíbula gigante. E uma pergunta que eu tenho é: quem teve a ideia de colocar isso em um jogo para todas as idades? Essa desgraça é mais assustadora que vários bichos de jogos de terror.
número 1. No topo da lista está a cutscene dos Interlopers em Twilight Princess, que é o momento mais assustador da série Zelda. O Link está voando no meio do nada, e a história do Reino Sagrado é revelada. Quando tudo era caos, as deusas descenderam e deram ordem e vida ao mundo. Elas deram poder igualmente para aqueles que habitavam na luz, e então, elas voltaram para o céu. As terras onde as deusas descenderam foram nomeadas o Reino Sagrado. Por eras, as pessoas viviam em paz, contida no corpo e mente. Mas em breve, a notícia do Reino Sagrado espalhou-se por Hyrule, e seguiu-se uma grande batalha. Os olhos vazios e expressão da ilha são assustadores. Entre os que viviam na luz, apareceram intrusos que se destacavam na magia. Punhando uma poderosa feitiçaria, tentaram estabelecer o domínio sobre o Reino Sagrado. Os links sombrios me deixam desconfortável até hoje. A cara do Link e essa risada continuam macabras. Então que a deusa ordenou, a nós 3 espíritos de luz, que interviéssemos. Nós selamos a magia que aqueles indivíduos dominavam. Esse grito de Link deve ser uma das cutscenes mais conhecidas de Zelda. Você sabe essa magia? É o poder sombrio que você procura. A sombra fundida. Herói escolhido pela deusa. Cuidador, aqueles que não conhecem o perigo de exercer o poder serão, em pouco tempo, dominados por ele. Nunca esqueça isso. O poder sombrio que você procura está dentro do templo do leito do lago adormecido no lago Hylia. Esta cutscene é bem perturbadora, todos os personagens aparecem com olhos vazios e sorrisos macabros, o local é todo escuro, e esse grito de Link se tornou um dos momentos mais populares de Zelda. E assim, concluímos nosso top 5 dos momentos mais assustadores da série Zelda. A franquia pode até ser conhecida como uma aventura para todas as idades, mas fica claro que os desenvolvedores não economizaram quando se trata de traumatizar crianças. Esses momentos mostram o quanto a série é versátil, misturando momentos de coragem e esperança com verdadeiros mergulhos no desconhecido e no assustador. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também curte um toque de horror em jogos. Comente aí embaixo qual foi o momento mais aterrorizante para você em Zelda. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e até o próximo vídeo. Quem sabe no ano que vem a gente não volta com mais uma lista de Halloween assustadora? Até lá, aproveitem o Dia das Bruxas, mas cuidado com os rebeldes por aí.